Bom, há 2 anos atrás, né, a gente se encontrou aqui nesse cenário na época da disputa eleitoral para a presidência, né? A gente havia passado pelo período do governo do Michel Temer e imediatamente depois a eleição de Jair Bolsonaro. E aí toda aquela história, né? Que eu acho que a gente às vezes fala, né? Aquela história que a gente lembra, que vocês sabem, mas eu não sei, sabe? Eu acho que a gente tá num período complexo porque também parece que esses fantasmas do passado simplesmente foram esquecidos, né? E de repente viraram grandes figuras democráticas aí no debate público. Mas em 2022 a gente viveu, né, uma emoção desvairada. Primeiro turno, né? Acho que vale a pena a gente fazer um resgate. No processo ali de consolidação da disputa entre o Lula e o Bolsonaro, a gente assistiu um fenômeno muito interessante acontecer no primeiro turno, que foi o fato de que havia um pensamento geral no campo progressista, né, no campo que naquela época fazia oposição ao governo Bolsonaro, de que faz o L, né? O Lula já ganhou no primeiro turno, nem tem se tô confundido. Mas porque o Lula ganhou, primeiro turno, faz o L, aquela coisa cafonérrima que todo mundo gravou, porra, perfeito. Maravilhoso, né? E acontece o primeiro turno, e vocês lembram bem, né? Inclusive, Renato, se você tiver imagens desse dia incrível, maravilhoso, bota aí, né? Quase como um flashback, né? Aquele meme do cachorro no Vietnã. E aí a gente viu que naquela ocasião o Bolsonaro entrou cabeça a cabeça com o Lula, né? E aí aquele cenário de uma vitória fácil, de uma vitória tranquila, foi apagado pela realidade, né? A realidade foi lá, bateu na porta das pessoas e falou: ô, 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 alô, né? E aí a gente teve mais tarde o segundo turno, e que foi aquele nervoso do cacete, né? Aquele momento que, enfim, a galera tem gente que chora com essas coisas, sabe? Tem gente que se emociona, é bobo, né? Você tem vários bobos no mundo. E aí, teve esses belos momentos, né, em que a gente vivenciou, e a gente conseguiu ver a vitória do Lula, né? E foi aquela choradeira, e foi aquela emoção, né? E puta que pariu, né? Não, a gente achava que não ia ser bom, mas olha a esperança, né? Vai ser melhor, né? A rampa, oh, coisa bonita, né? Aquela esperança que tinha do Bolsonaro ser preso, né? Porque falsificou a vacina, o exame do cocô, sei lá, sabe? Inventando coisa. E aí chegamos aqui, né? E aí 2 anos depois, 2 anos e 9 meses depois, não, 1 ano e 9 meses depois, a gente está aqui nesse cenário novamente e acho que a situação é bem mais complexa. A situação é bem mais complexa. Bem mais complexa no sentido de representar um problema muito maior para o nosso processo de organização enquanto classe. Por quê? Bom, primeiro porque em 2022 havia uma motivação muito clara, que era o fato de que o campo progressista representava a oposição ao governo, né? Então houve uma mobilização muito grande, né, de muitos setores para poder garantir que o Lula pudesse ganhar. E a gente sabe, né, foi uma vitória importante, foi uma vitória que dentro daquele contexto era algo que foi decidido e que tipo não se mudaria hoje, tá ligado? Acho que muitas vezes as pessoas entram nessa, agora tá criticando, mas lá atrás, foda-se, entendeu? É isso, a gente tá aí atuando dentro de cada tempo histórico e dentro de cada circunstância. E a grande questão é que as circunstâncias mudaram muito, né? Qual que é a diferença? O cenário atual é que a gente tem um campo progressista, que hoje é situação do governo, né, do governo federal. Mas se vocês lembrarem bem de 2022, o cenário geral já não era nem um pouco positivo, né? A gente viu a eleição de vários senadores bolsonaristas, a gente viu a eleição de várias pessoas do campo liberal conservador, né? Mas eu acho que é importante salientar também que a gente começou a assistir a partir daquele momento, cada vez mais, uma atenuação das diferenças desses campos, né? No que diz respeito à economia política brasileira. O que isso significa? Significa que o governo que foi eleito em 2022 e que passa a realizar seu mandato até 2026 é um governo que encampa a mesma defesa do projeto capitalista dependente que assegurou o Brasil na forma de organização que ele se encontra. Então a gente está falando de manutenção da estrutura do agronegócio, a gente está falando da manutenção da estrutura, aliás, a manutenção não, né?
Não é a manutenção, é a superação de modos de gerência do sistema capitalista brasileiro a partir da incrementação e da aplicação de políticas de austeridade, de políticas econômicas que são, né, enfim, todo o ideário, o programa do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, e que assegura a posição do Brasil nesse papel de capitalismo dependente, né? Mandaram uma muito boa aqui. Saímos do subdesenvolvimento para o arco-íris, rosto com coração, subdesenvolvimento, rosto com coração, arco-íris. Perfeito, exatamente. A gente saiu do subdesenvolvimento militarista, tiozão, porão da ditadura, para o subdesenvolvimento com características levemente humanistas, né? E eu digo levemente humanistas, né, gente, porque essa é uma outra questão importante. A gente viu o quanto esse tipo de plataforma de representação, de reconhecimento, de lugar político foi reforçado, foi aderido, mas na prática, né, a situação se mostrou um pouco diferente, porque não adianta nada a gente ver que tem a consolidação de todo esse discurso, né, só que na prática, na viabilidade da construção das relações econômicas, né, então, na forma de como o país está sendo estruturado, as políticas estão sendo pensadas, a gente viu, pelo contrário, né, a gente viu uma diminuição no orçamento do Ministério dos Direitos Humanos, a gente viu casos, né, que supostamente envolvem grandes representantes desses setores, né? Então, uma cisão assim complexa, né? Uma situação bem complexa. E além disso, a gente viu também o fortalecimento da própria estrutura dessas políticas neoliberais, né? Sobretudo com a realização do arcabouço fiscal, da ampliação do programa de parcerias e investimentos do decreto de 25 de abril de 2023. A gente viu o processo de continuação dos ataques às principais estruturas mínimas para a construção do Estado brasileiro, né? Tipo, a gente viu o ataque aos pisos constitucionais da saúde e da educação, a gente viu a aprovação do pente fino, entre muitas aspas, do benefício de prestação continuada, a gente viu o Bolsa Agro, né? Que é o programa de crédito e de subsídio que vai ser dado para as propriedades afetadas pelas queimadas. A gente viu as queimadas, né? A gente está vendo o assassinato de várias lideranças, vários ataques e tal. E é isso, né? Eu acho que o cenário geral que a gente pode observar é um cenário em que esse progressismo ele é cada vez mais tênue com a linha do programa político dos setores liberais conservadores do Brasil. Eu acho que é isso, né? A gente pode ver que há um avanço sistemático dessas políticas que não são representados só, por exemplo, no governo do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, né? Que é um grande exemplo, que eu acho que é o carro-chefe, a vanguarda desse processo. Mas a gente vê, por exemplo, a forma de como os governos do PT no Piauí, na Bahia, no Rio Grande do Norte estão lidando com as demandas e com as questões que são problemáticas em relação aos problemas da classe trabalhadora. Então, a gente está vendo um processo de incremento da militarização, a gente está vendo uma participação cada vez maior dos grandes segmentos empresariais e de fundações da educação no Ministério da Educação, através do Camilo Santana. A gente está vendo a presença de um programa político que vai favorecer a Faria Lima, que está sendo capitaneado pelo Fernando Haddad. A gente viu toda aquela ladainha, né? Ah, Roberto Campos Neto, que zoado, não sei o quê, brará, brará. Aí, as últimas reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária do Brasil, já indicaram que a gente não só não vai ter uma diminuição da Selic, como pelo contrário, a gente vai ter uma expansão da taxa Selic. Eu ia falar um aumento, uma expansão da taxa Selic, que já está em 10,75% ao ano, né? E aí o Roberto Campos Neto vai sair da posição de presidente do Banco Central, e aí não vai mais ter que criticar, né? Não dá mais para criticar a pessoa que o governo vai indicar, porque, bom, né? Olha só. E aí eu acho que esse cenário que é colocado pra gente vai se refletir amplamente no campo político municipal, né? E como que isso tem se apresentado num aspecto geral, né? Eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, na situação de cada cidade em particular. Eu tenho uma noção do que acontece em alguns lugares, né? Em que eu tenho amigos, pessoas próximas que eu tenho mais contato, me dão esse panorama mais né? Pipipi, papapá, pupupu. Só que o cenário geral é de desolação. Então essa é a primeira notícia, assim. Não esperem nenhum grande circuito e movimento de vitórias nesse momento. Não esperem. Nem acho que para o campo da vereança e nem para o campo do Poder Executivo, né? Porque, de novo, as pessoas estão com um bundalelê generalizado
sobre o processo eleitoral e o processo político atual. O que a gente tem não é um fortalecimento do campo progressista, né? Então, diferentemente do que aconteceu durante o período, e eu vou dizer assim, né, período Temer e Bolsonaro, mas essas políticas não eram exclusivas do Temer e Bolsonaro. A gente já falou muito sobre isso, né? Levi, eu ia falar Levi Fidelix, olha, moleque, Joaquim Levi, presidente do Bradesco, né, programas de austeridade, blá, 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 blá. Mas, né, a gente acompanhou um cenário de ampliação desses programas, da Ponte para o Futuro, e que esses setores liberais conservadores, né, que é o que a gente chama de centrão, mas eu acho que a gente tem que abandonar essas caracterizações. Tem que abandonar essas caracterizações porque elas confundem a nossa cabeça, né? Como se, tipo, o centrão é contra o governo do PT do Lula. Não. Não. Você vai ver ali o marco da votação do BPC, por exemplo. O PT e o PSOL votaram junto com a extrema-direita. Não todo o PSOL, tá? Mas boa parte dos deputados votou do PT também, lá no processo do corte do programa de benefício de prestação continuada. Então, assim, cenário de tragédia. Tragédia, tragédia, tragédia. Não acho que... Não sei dizer aqui em São Paulo se o Boulos vai ganhar. Não sei dizer, né? Passado aí o primeiro turno, vai acabar o primeiro turno muito em breve, né? Já começaram a pegar aqui os resultados. E eu acho que eu faço esse diagnóstico não porque eu tô torcendo contra, ou porque existe mas porque é a realidade, gente. Você vai olhar para os comícios, para as organizações, para as movimentações de campanha que foram realizadas aqui em São Paulo pelo campo progressista, e, gente, muito aquém, muito abaixo do necessário. E isso reflete justamente o fato de que a gente vai ver um fortalecimento do campo da direita. E que muitas vezes vai receber o apoio de candidaturas, que vai receber o apoio não, mas que vai se contrapor a candidaturas progressistas, mas que no final das contas o programa é praticamente o mesmo. Ou você muda alguma coisa, né? Você dá uma caracterização mais humanizada, você fala que você vai colocar alguma minoria na secretaria para poder falar que está fazendo um negócio diferente, né? E tipo, é isso. Representação é importante. A representação para a gente poder entender que é preciso desarticular esse sistema como um todo e não reforçá-lo, né? E não criar processos de representação dentro de uma estrutura política que sistematicamente oprime a classe trabalhadora, né? Sobre vários meios, sobre o meio econômico, social, da saúde e tal. Então eu acho que essa orientação, né, que o progressismo começou a seguir muito forte, né, nesse último período, é uma orientação que não tem uma proposta que incline as pessoas, sinceramente, assim. Eu acho que esse é o grande diagnóstico que eu faço. Eu acho que essa capacidade de projeto é muito ínfima, ela tem sido muito ínfima, mobilizando muito pouco, e eu acho que vários sintomas já apontaram isso, né? O comício do 1º de maio aqui em São Paulo, falo isso sempre, juntou 5 mil pessoas. O Lula foi, as lideranças foram, foi todo mundo, foi a galera toda, a trupe toda. Juntou 5 mil cabeça, sabe? E aí a gente olha pros bolsonaristas na Paulista, né? Dá risada, fala, olha lá, só colou 50 mil. A gente não mete 50 mil na rua. Se o Lula chamar pro ato de 50 mil não vai. Não vai. Então, assim, nesse cenário, que eu acho que é muito mais grave do que em 2022, por quê? Porque não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não tem. Acho que no campo da política hegemônica geral, né? Isso que eu quero dizer. Você não tem pra onde correr porque em 2022, aquela força que existia em torno do campo democrático popular como oposição ao Bolsonaro era o elemento unificador, né? Uma certa ideia de uma contraposição, uma disputa entre a barbárie e a democracia, né? Num sentido assim, em que eu acho que o lulismo representa essa conciliação com o modelo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, com uma face mais humanizada, entre aspas, mas que segue o princípio do desenvolvimento democrático sob o parlamento, né? Então aquela coisa meio da abertura lenta, gradual e segura,
do final da ditadura militar, sabe? Meio que em torno desses setores. E o bolsonarismo representa, isso é até interessante, né? Eu acho que o que essa eleição tem me mostrado também é que talvez valha a pena a gente revisitar alguns termos, como o próprio fato de que eu acho que a gente precisa ver o bolsonarismo não como um fenômeno à parte da política brasileira, não como um processo de aberração, tá ligado? Não como algo fora da normalidade, né? Não, o bolsonarismo nada mais é, gente, do que o Congresso Nacional. Porra, é isso, entendeu? O bolsonarismo é o Congresso Nacional. A galera fica falando de que o PL é o partido. Não, gente. Não, 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 não. Essas forças são as forças mais reacionárias dentro do parlamento. Correto. Correto. Só que esses setores são setores ligados a antigas tradições políticas, ligados a antigos grupos que estão consolidados no poder há muito tempo e que fazem parte daquele destacamento mais conservador do final do período da ditadura militar. Então, são os milicos, é a União Democrática Ruralista, são os caras que estão envolvidos na consolidação das bancadas evangélicas. Então, são esses setores que se formaram dentro do próprio parlamento. O bolsonarismo ele não é um fenômeno desligado disso. Pelo contrário, o Bolsonaro ele é uma cria desse processo. Ele ficou 30 anos lá chupinhando o recurso público. O cara conseguiu zerar o INSS. Zerou o INSS via militar e via político. Pô, o cara estourou demais, velho. Isso a gente tem que reconhecer. O Bolsonaro conseguiu completar o álbum Panini da aposentadoria, velho. Parabéns, sério. E sem nunca ter trabalhado. Muito foda. Mas, tipo, preciso ver sobre essa perspectiva, porque o que a gente tem no grande cenário de dominação da direita, né? Vou até puxar aqui pro Ti ler o chat. Ver aqui as pessoas falando atrocidades, Thiago. E a gente viu, né? A gente tá vendo uma hegemonia do campo bolsonarista, como essa contraposição ao progressismo, mas eu acho que é importante a gente estar atento a uma coisa, que essas representações mais toscas do bolsonarismo, né, mais próximas à sua própria figura, são coisas que cairão em desuso logo, logo. Logo, 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 as principais figuras da política tradicional brasileira, blá, 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 vão se desconectar do Bolsonaro. Vão cada vez mais estar em alinhamento com outro tipo de projeto e de propósito. Não é outro tipo de projeto, né, mas com um outro referencial que vai orbitar esse projeto, né? O avanço da classe dominante sobre a classe trabalhadora. E eu acho que esse processo está muito centrado no próprio fenômeno político do que representou o Pablo Marçal aqui em São Paulo, né? Não o Pablo Marçal. Veja, o Pablo Marçal, ele é uma representação, né? Ele tem esse ideário, né, de ele ser o Messias e ter essa parada e tal, mas eu acho que ele é muito mais a apresentação de uma situação geral e que, nesse cenário em que você tem um progressismo, né, um campo democrático popular que oferece democracia, meio abstrato, né, oferece civilização em abstrato também, né, porque, tipo, política, né, meio assim e tal. Do outro, você tem um projeto em que há uma consolidação política hegemônica, né, Ricardo Nunes, o bolsonarismo moderado, né? Oh, moderado, nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas a gente tem esses setores que são o parlamento, que são os membros do parlamento, né? Que é isso, é a Câmara Municipal, é a Assembleia Legislativa, é essa galera toda, né? Que está articulada em torno dessa unidade política mais tradicional, né? Que faz parte ali do campo do que a gente comumente, né? Tipicamente chama de elite, né? Mais tradicional, isso que eu quero dizer. E a gente vê a ascensão de um outro fenômeno, de uma outra coisa, e que teve um impacto avassalador aqui em São Paulo. E eu acho que assim, não sei se vai ganhar, eu acho que vai pro segundo turno, eu acho que o Pablo Marçal vai pro segundo turno, mas não sei se vai ganhar, não faço ideia, não tenho um prognóstico assim, mas eu acho que é algo que chamou a atenção das pessoas. Eu acho que é muito importante ficar de olho nisso. Porque o barco do Bolsonaro será abandonado muito em breve. Muito em breve. Tanto que o Nicolas Ferreira declarou apoio ao Marçal aqui em São Paulo. Os candidatos da base do parlamento, mais reacionários, mais conservadores, vão migrar, como o União Brasil migrou
quis migrar, na verdade, né? A Comitiva Nacional do União Brasil havia votado para aprovar o apoio ao Pablo Marçal aqui em São Paulo no primeiro turno. Quem não deixou foi a articulação do Milton Leite, que é presidente da Câmara Municipal aqui de São Paulo há trocentos anos, que se articulou junto com o Ricardo Nunes para conseguir costurar o apoio pro Ricardo Nunes, né? Do União Brasil. Então, a União Brasil acabou decidindo por apoiar o Ricardo Nunes. Só que a Comitiva Executiva Nacional decidiu outra coisa. Ou seja, a gente está vendo um processo em que há uma cisão dentro da classe dominante. Não diria uma cisão do ponto de vista ideológico, político do projeto, mas é uma cisão no sentido da produção das lideranças, no sentido da produção da condução do projeto e de uma outra mentalidade. E essa é a questão, né? Não é à toa que esses setores mais conservadores, mais assim, do parlamento, ficam assim, né? Com esse projeto do Pablo Marçal, né? Ficam meio de dedos, não querem assim. Por quê? Porque o Pablo Marçal não representa esses estratos tradicionais da política brasileira, né? O Pablo Marçal tá mais pra coringa do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, eu acho que essa análise é algo que vale a pena ser acompanhada, porque, enfim, 2026 está aí, né? E eu acho que é nesse momento que eu trago essa má notícia para vocês, de que eu acho que a gente vai, mais uma vez, enfrentar um cenário bastante desolador, um cenário bastante pessimista, que eu trago uma boa nova, né? Que eu trago uma boa nova, que é o fato de que a gente precisa criar uma alternativa concreta, né? E eu acho que, assim, é um bom sinal essa análise que a gente está tendo, né? Essa perspectiva que a gente está vendo, porque permite com que a gente veja não só o que é possível de ser feito, mas aquilo que é necessário ser feito, né? E eu acho que quanto mais o tempo vai passando, quanto mais esse processo vai se alastrando e ele vai se ampliando e a gente está sofrendo as contradições disso, mais urgente é a nossa ação. Mais urgente é o nosso fator necessário de organização. E aí, essa organização diz respeito não só a um projeto que vise ser uma reação ao bolsonarismo, ou ao parlamento, ou ao conservador, ou qualquer coisa do gênero, né? Porque eu sinto que uma das grandes derrotas, né, e derrota até no sentido político, derrota no sentido ideológico, é ver que o campo progressista, num aspecto geral, não tem alternativa de projeto. Não tem. É um governo que é um modo de pensar que trabalha na reação do que está sendo realizado, né? É tipo contra o bolsonarismo, e não tem nada, né? O que você tem é vamos abrir mão das coisas, vamos negociar, vamos aqui, papapá, pupupu, e é nós, né? E aí, nessa circunstância, quando aparece um maluco, né? É isso, um maluco, um doido, que oferece uma mudança de vida, as pessoas, né? E ainda mais nesse cenário em que a gente tem visto, uma ampliação das condições neoliberais de trabalho, né? Das igrejas evangélicas. A gente vai falar disso num outro momento, né? A tendência é as pessoas se identificarem cada vez mais com isso. E aí a situação complica um pouco, né? A situação complica um pouco. Mas o que eu acho é que esse cenário também é um cenário que não é exclusivo de São Paulo. Não acho que São Paulo seja... tão especial, eu quero ser o centro do mundo, Mas eu acho que esse é um cenário que se reproduz em escala nacional. Eu acho que hoje, até nos espaços em que havia a possibilidade de uma disputa política maior na prefeitura por eventos catastróficos, como foram as enchentes do Rio Grande do Sul, o Sebastião Melo está em primeiro nas pesquisas. O prefeito que afundou a porra da cidade de Porto Alegre está na frente das pesquisas. Então, assim, você pode aderir a um discurso estúpido e imbecil, que é as pessoas não sabem votar. As pessoas são burras, as pessoas não entendem a clareza do meu projeto. As pessoas não querem mudar o Brasil. Blá, blá, blá. Você pode aderir. Você pode aderir a esse discurso que é horrível, né? É um discurso que não só é horrível porque ele é feio, né? Tipo, sei lá, ele é horroroso, mas porque ele representa um rebaixamento muito grande e a criação desse ponto de vista que é muito forte hoje no campo progressista,
que é o fato de que as pessoas não aderem ao campo democrático popular porque elas são estúpidas, porque elas são idiotas, porque elas são crentes, porque elas são otárias, porque elas são trouxas, porque elas são vítimas de estelionatários. Aí você se isenta completamente da responsabilidade, né? Não é o fato de que hoje em dia o projeto hegemônico que está apresentado para a classe trabalhadora como alternativa é uma grande porcaria. Uma grande porcaria. Essa que é a verdade. Doa quem doer, gente. Sinto muito. Sinto muito. E eu acho que assim, mais uma vez a gente vai assistir o que aconteceu em 2022. Porque eu lembro até hoje que muitos amigos meus estavam falando assim, 2022, tá, na época a gente estava apoiando a candidatura da Sofia Manzano do PCB. E aí a gente ficou, fazendo a campanha e tal. E a galera falando, não, porra, boto fé, vocês falam o que é da hora, o que é certo, mas vou votar no Lula porque a situação exige, demanda. E, mano, suave, velho. Compreensão 100%. De verdade mesmo, de verdade. Aí acontece o primeiro turno e um monte dessa galera veio me mandar mensagem perguntando sobre organização política, porque viu que o caldo ia engrossar. Porque viu que aquele campo de vitória, aquele campo de bunda lelê da festa no campo das borboletas não ia acontecer. Não ia acontecer. Ou seja, a gente vai passar por mais um período desse. E dessa vez, um período em que a gente não tem nem como imaginar uma solução de unidade provisória, tá ligado? Uma solução de unidade que, tipo, a gente vai eleger o Lula e aí a gente vê. Né? A gente ganhou um tempo pro respiro. Né? Tipo, e agora? Né? Vamos organizar, vamos ver. E agora eu pergunto para vocês, né? A gente vai organizar e vai ver agora? Basta a gente ver as pesquisas em quase todas as cidades. Quase todas as cidades. Quase todas você tem uma hegemonia, né? Você tem uma dominação ampliada dos quadros políticos, dos partidos, do que se convenciona chamar de direita. Né? Como se fosse uma oposição do campo democrático popular com esse campo conservador. Sabe por que eu falo que é como se fosse uma oposição? Porque esse mesmo União Brasil, que na Executiva Nacional indicou a votação para o Pablo Marçal no primeiro turno aqui em São Paulo, é base do governo federal. É base do governo. E assim, né? A democracia, o parlamento, né? Tá aí a negociar. Mas aí, no final das contas, você percebe que a solução institucionalista e a solução enfim, né, da política formal, ela é uma solução que é muito desconectada de como as pessoas estão vivendo as suas vidas. Muito desconectada, completamente desconectada. Tá ligado? E quanto mais o campo apela para isso, né, como uma tentativa de legitimação, porque no final das contas mostra-se qual é, né, a síntese do projeto. Um projeto de gerenciamento do capitalismo brasileiro, dessas contradições, sei lá, né, com outras bandeiras, né? Um papo quase partido democrata, tá ligado? Uma coisa meio assim. E aí, fica complexo, né, gente? Fica complexo porque esse papo não convence mais ninguém. Porque as pessoas estão, e com razão, né, cansadas da mesmice. Cansadas. Qual que é o sentimento que... E aí, assim, 100%, ó, a ciência tá indo embora agora, gente. A ciência, tchau. Tchau, ciência. Caralho, ó, meu tríceps. Ó. Tchau, ciência. Mas aqui, ó, eu tenho a impressão que o sentimento que mais se abate sobre as pessoas hoje em dia no cenário eleitoral no cenário político, não só eleitoral, no cenário político, é a apatia. É o conformismo. É o cansaço. As pessoas estão cansadas. Porque tá foda. Né? E aí, se faz muita pergunta, né? O que fazer diante desse cenário? Né? Porque realmente tá foda. Mas não tem nenhuma solução mágica, gente. Sim, acho que em primeiro lugar, né, a análise que a gente faz no geral, né, que não tem fórmula mágica. Eu não tenho uma solução mágica, né? Eu poderia dizer que a solução é o socialismo, né? Mas e eu acho que é isso, né? Tipo, ao final e ao cabo é meio isso, mas não existe uma alternativa concreta colocada como uma solução imediata. Isso não existe. A gente vai precisar construir isso.
É isso. É isso. É isso ou acabou. Tá ligado? Eu acho que é literalmente isso. Eu acho que ou a gente entende, né, e assume esse papel e essa constatação de que é preciso construir um programa alternativo político independente para a classe trabalhadora, ou a situação fica muito difícil. Muito, 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 muito difícil. A situação que se apresenta é uma situação muito complexa, bastante difícil, e que eu acho que vai requerer, mais do que nunca, da apropriação da frase do Gramsci, né? De pessimismo da razão, porque as coisas vão piorar, e eu estou assegurando isso para vocês. Eu tô dizendo, as coisas vão piorar. E, tipo, não preciso eu dizer. Basta você olhar ao seu redor. Só você tirar o véu da ideologia e ver, né? Ver as pessoas na rua, ver o aluguel aumentando, ver o aumento da jornada de trabalho, ver o arcabouço fiscal, a privatização da saúde, militarização das escolas. O bagulho tá acontecendo. O bagulho tá acontecendo, sabe? Mas por mais que essa realidade esteja sendo infligida a nós, é preciso que a gente faça alguma coisa. Tá ligado? E eu acho que, assim, o caminho que tá se pavimentando pra gente construir de alternativa é um caminho que precise representar uma ameaça aos nossos inimigos. Eu acho que os comunistas precisam voltar a ter um papel, uma importância no debate público, no debate hegemônico sobre as propostas, sobre as coisas, sobre uma mudança radical de sociedade. A gente precisa retomar esse papel. Colocar no centro da discussão a construção da hegemonia proletária, do pensamento que pode emancipar a gente. Né? Pode assim, né? Falo como um processo potencial. Porque eu, Gustavo, eu não tenho nada de garantia. Nada. Gente, eu tenho nada garantido. Não tenho como garantir nada. Não sei se vai ganhar, não sei. Não sei. Eu sei que se a gente não fizer alguma coisa, a gente já perdeu. Isso é verdade. Tá?